Então, queridos irmãos, boa noite. Estamos agora na última mensagem da nossa vigília. O tema central é Transformados para Transformar, e o tema que o irmão Nilson Pinto atualmente é auxiliar do Departamento de Intercessão da ASPA e também auxilia o Departamento de Intercessão da União. E tem como tema o Deus que guia os passos. E com ele a palavra. Seja bem-vindo. Amém. Graça e paz a todos, boa noite. Vocês estão me escutando bem? Sim, irmão. Sim. Irmãos, o Deus que guia os passos. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, 25 e 27, Paulo ele diz que ele esmurra o seu corpo. Assim como corro também eu, não sem meta, assim luto, não como deferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser o quê? Desqualificado. Deus, ele guia seu povo passo a passo. A vida cristã é uma batalha e uma marcha. Nessa guerra não há trégua, nenhum momento, irmãos, não há trégua em nenhum momento. E nós devemos nos esforçar continuadamente, perseverantemente, e por incessante empenho que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. Ou seja, quando nós nos mantemos o tempo todo alerta, atento, o tempo todo, como diz a palavra de Deus, vigiando, e essas três palavras significam oração. Quando nós estamos nessa caminhada, nessa marcha, quando nós estamos o tempo todo nesse alerta, o inimigo ele não consegue vitória sobre nós. A integridade cristã ela deve ser buscada com irresistível energia e mantido com resoluto de propósito. Ou seja, o que nos dá essa energia é a conexão com Cristo. É a conexão com Cristo através do conhecimento da sua história. Nós precisamos conhecer Cristo. A história de Cristo mostra a batalha, a história de Cristo mostra o propósito, a história de Cristo mostra a perseverança, a história de Cristo mostra o poder da oração e da vitória. Há uma ciência do cristianismo a ser dominada, uma ciência tão mais profunda e ampla e elevada que qualquer ciência humana, como os céus são mais altos do que a terra. A mente, queridos, ela deve ser disciplinada, ela deve ser educada e ela deve ser exercitada. O que é a disciplina? É você, todos os dias, executar uma tarefa, mesmo não querendo, mas executar. Porque quando você executa aquela tarefa determinada diariamente, aí começa o quê? Começa uma educação mental, começa uma educação emocional. Esse exercício, aí o que acontece? A gente vai chegar a um momento que a gente começa a executar, começa a fazer de uma forma assim, automática, ou seja, de uma forma que a gente não tem aquela preocupação mais de eu preciso fazer isso. Então, que quando nós exercitamos essa mente, e essa mente ela tem que ser disciplinada, exercitada numa coisa, serviço a Deus. Então, quando nós cumprimos prestar serviço a Deus por maneiras que não se acham em harmonia com a inclinação inata, ou seja, quando nós prestamos serviço a Deus, aí Paulo diz assim, olha, eu esmurro o meu corpo. Por que ele esmurrava o corpo? Porque ele fala dessa forma? Porque a tendência nossa hereditária é não seguir a Cristo. A tendência humana é não seguir a Cristo. A tendência humana é não prestar um serviço a Deus. Por isso que tem uma palavra que diz dentro da Bíblia que diz assim mesmo,
o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a Pena Inspirada diz assim, qual é o significado disso? O significado é que todos nós queremos prestar um serviço a Deus. Todos nós queremos seguir Cristo. Todos nós queremos obedecer a Deus. Mas a carne não deixa. Por quê? Porque humanamente a gente começa a fazer coisas com o nosso próprio entendimento. Aí ela explica lá que por que o espírito está pronto? Porque ele quer fazer. Porque a carne é fraca? Porque ela não faz. Então, Paulo, quando ele faz isso, ele queria fazer aquilo que ele achava, mas Deus orienta a fazer aquilo que é o correto, por maneiras que não se acha em harmonia com a inclinação inata. As tendências hereditárias e cultivadas para o mal devem ser o quê? Vencidas. Então, isso quer dizer que as nossas tendências hereditárias são maldosas. Muitas vezes o preparo e a educação de toda uma existência têm de ser rejeitados para que a pessoa possa tornar-se um aprendiz na escola de Cristo. O nosso coração ele deve ser educado, irmãos, de modo a tornar-nos firmes em Deus. Devemos formar hábitos de pensamento que nos habilite a resistir às tentações. Ou seja, o que eu estou pensando? O que é que a minha mente, aonde a minha mente está vagando? Minha mente ela tem que estar o tempo todo em harmonia com Deus, em harmonia com Cristo. E aí é aquilo que nós falamos anteriormente. Ela só vai ter essa harmonia, ela só vai ter essa ligação quando nós nos propomos a buscar Deus, buscar Jesus através da oração. Porque através da oração, e nós temos que saber pedir, né? Eu acho assim, importante. Quando a gente encontra o Jones, que ele vai pregar, eu acho algo muito importante que ele diz, nós temos que saber pedir. Às vezes nós oramos, ou a maioria das vezes, ele sempre orienta a gente sobre isso, de que a gente fala de tudo, mas não fala do propósito. A gente fala de tudo, mas não pede aquilo que nós precisamos. Então a gente tem que ser direto na oração. E uma das coisas diretas na oração é dizer para Deus, me ensina, guia os meus passos. Então nós devemos formar esse hábito com relação a isso para que possamos ser resistentes à tentação. Temos de aprender a olhar para cima. Os princípios da palavra de Deus, princípios tão elevados como o céu e que abrangem a eternidade, devem ser compreendidos por nós em sua relação para com a nossa vida diária. Então, qual é o assunto que nós devemos pautar a nossa atenção para que a nossa mente seja preparada para que a gente possa ser guiado por Jesus? Qual é o assunto? É a história de Cristo, é a forma que é o reino de Deus, como é esse cidadão, como é a forma de nós nos comportarmos, de nós vivermos nesse reino, como esse amor tão eterno, nós não temos noção desse amor. Como é que um Deus tão poderoso se preocupou conosco, se preocupa conosco? Como é esse desejo dele de nós nos tornarmos de volta para lá? Esse é o nosso principal objetivo. Esse deve ser o nosso principal pensamento. Deve ser compreendido por nós em sua relação para com a nossa vida diária. Cada ato, cada palavra, cada pensamento deve estar de acordo com esses princípios. Tem algo muito importante que nós devemos aqui avaliar. Aquilo que eu penso vai determinar as minhas atitudes. Então, diz que cada palavra, cada pensamento tem que estar de acordo com os princípios divinos, ou seja, tem que estar de acordo com aquilo que Cristo nos ensina na sua palavra. As preciosas graças do Espírito Santo não são desenvolvidas num instante. Firmeza, mansidão, fé, inabalável confiança no poder de Deus para salvar são adquiridos mediante a experiência de anos. Eu escutei assim, desde o início eu estou aqui escutando as experiências maravilhosas que Deus tem
nos dado, as experiências maravilhosas que nós temos recebido das mãos de Deus. E essas experiências nos fortalecem, porque a gente, pelas experiências de superação, e entendemos que essa superação, ela não é única, exclusiva, que posso dizer, méritos nossos. Não. Deus coloca a gente numa situação para que a gente possa ter fé, acreditar, crer, se dedicar e confiar. A partir disso, o que acontece? Deus ele vai nos transformando, ele vai mostrando a sua bondade, ele vai mostrando o seu poder de recuperação em nossas vidas. E isso nós vamos adquirindo ao longo dos anos, mas a gente só consegue adquirir isso quando eu diariamente tenho essa conexão com Cristo. Os filhos de Deus devem selar seu destino por uma vida de santo esforço e firme adesão ao que é reto. Então nós precisamos o quê? Nos esforçar. Não temos tempo mais a perder. Não sabemos quão presto nosso tempo de graça poderá encerrar. A eternidade estende-se diante de nós. A cortina está a ponto de se erguer. Cristo, queridos, virá em breve. Os anjos de Deus estão procurando desviar nossa atenção de nós mesmos, das coisas terrenas. Isso aqui é importante, muito importante. A nossa mente, ela tem que ser desviada de coisas terrenas. Não os façais trabalhar em vão. Eu tive uma experiência, eu vi todo mundo contar essa experiência, eu vi uma experiência hoje no culto divino. Eu fui a uma igreja convidado para fazer o culto divino, e o tema era assim: quero o meu milagre. Por que eu quero o meu milagre? Mas qual é o milagre que eu quero? Porque todos nós estamos esperando uma transformação de caráter. Esse é o teu milagre? Esse é o meu milagre? Qual é o tipo de milagre? E aí eu disse assim mesmo: você está esperando o seu milagre? Você está pedindo pelo seu milagre? E se estiver pedindo pelo seu milagre, que tipo de milagre tu está pedindo? Porque se nós estivermos pedindo algum tipo de milagre na nossa vida pessoal, a linha de raciocínio, ela não está adequada. Mas por que ela não está adequada? Eu vou ler de novo aqui que diz assim, Testemunho para a Igreja, volume 8. Diz assim: os anjos de Deus estão procurando desviar nossa atenção de nós mesmos e das coisas terrenas. Desviar, para que a nossa mente, o nosso olhar, o nosso foco esteja para Jesus, esteja para a eternidade, esteja para Deus. E quando estamos à espera de um milagre para a nossa vida pessoal, a gente, na questão de projetos, de objetivos, de metas, a gente está pedindo esse milagre de forma errada. Mas por que está pedindo de forma errada? Porque a palavra de Deus nos diz e nos ensina também no primeiro livro, na primeira página ali, nos primeiros capítulos, nos ensina que nós, ao levantarmos, ao despertarmos na manhã, a gente já tem aquilo que é necessário para o bem-estar físico e material. Esse milagre, ele tem que ser um pedido de uma vida espiritual. É isso que diz aqui a palavra de Deus. Nós temos que focar no espiritual. As coisas terrenas, Deus nos concede. Que coisas terrenas são essas? É o nosso conforto, o nosso bem-estar, a nossa alimentação, o nosso vestuário, a nossa comunhão entre irmãos na igreja, tudo ele nos concede. E nós temos que clamar e pedir para a questão espiritual. Por outro lado, eles vivem o céu e a terra e por isso são diferentes. Nós precisamos entender uma coisa muito especial, irmãos. Aqueles que se dedicam à primeira hora do dia para buscar a Deus, vivem as outras 23 horas seguintes na presença de Jesus. Interessante isso, né? Quando eu acordo na madrugada e dedico 1 hora ali na comunhão, em oração, no louvor, no agradecimento, no estudo da palavra,
as outras 23 horas, se eu fizer essa forma, ou seja, se eu me dedicar dessa forma, nessa oração, o que eu vou pedir? Senhor, que a tua presença esteja comigo durante o dia. Me ajude nas minhas tarefas diárias, me ajude a ser espiritual. O que é uma pessoa espiritual? É uma pessoa que, no decorrer do dia, muitas coisas acontecem, e tem coisas que acontecem conosco para nos provar. Então, o que é uma questão espiritual? É quando acontece alguma coisa que desagrada a gente, a nossa reação é que vai mostrar que são espirituais ou se somos terrenos. É algo que nós solicitamos e não aconteceu naquele dia. Então, tem várias coisas que nós estamos preparados a partir do momento que a gente levanta o joelho da oração. E aí a gente pede assim, a gente diz, Senhor, eu te suplico a tua presença. Então, às 23 horas, Deus está presente, o Espírito Santo está presente, o Reino Celestial está presente. Isso é muito importante para nossas vidas. E eu queria finalizar que disse que os aprovados em Cristo são pessoas dependentes do céu e diferentes do mundo. Eles sempre se lembram de que a Bíblia ensina a nos contentar com o que temos, mas nunca que somos. Com que somos. Sua ligação com o Senhor é íntima e permanente. Permanente. Tenha foco na palavra e busca o poder da oração. Deus abençoe cada um de vocês. Deus guarde cada um de vocês. Deus ensine cada um de nós. Deus esteja presente na vida de cada um de nós. E que o Espírito Santo nos mostre, a partir do nosso clamor, ele nos mostra como nós temos criado para Deus. Deus abençoe.